Bom dia. Nós vamos, antes de falar da meditação da palavra, queria dizer que hoje nós estamos fazendo o ar livre. É diferente de nós fazendo estudo, nós estamos fazendo o ar livre em virtude de estar no sítio aqui que é alugado para o ministério. E eu estava mais ou menos recluso esses dias, né? Em função da quarentena. Por isso nós estamos aqui. Então gravando aqui. Então os barulhos que vocês ouvirem, pássaro, esse tipo de coisa é real, tá? Apesar de ser um lugar aprazível. Mas o fato é que aqui é um lugar de isolamento que eu estou aqui nessa quarentena. Então é por isso a mudança, digamos assim, de cenário. Somente isso. Mas nós continuamos, vamos procurar todos os dias estar fazendo o mesmo estudo, que não podemos parar. E da mesma forma que eu continuo com os atendimentos normais por telefone e pela internet, como eu sempre faço. Então, eu não peço nem para desculpar os barulhos dos pássaros, não. E sim que desfrute dos cantos dos pássaros lá pela manhã. 2 Pedro 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Então Pedro está fazendo a igreja lembrar que no passado já tinha surgido, né, falsos profetas, né, como eu disse, entre o povo. Mas ele já está avisando que da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o cúmulo de negar ao soberano. Muito bem. E hoje nós vemos aí esses falsos profetas. Hoje é o que Pedro nos avisava, nos alertava há mais de 2000 anos atrás, ou aproximadamente 2000 anos atrás. Hoje é um fato. Hoje basta nós vermos a dificuldade que o povo de Deus, eu digo assim, aquele povo que realmente está buscando o Senhor, aqueles que querem obedecer ao Senhor, aqueles que estão procurando conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, querem praticar, aquelas pessoas que estão preocupadas com a salvação, essas hoje têm dificuldades de encontrar templos sérios. Elas têm dificuldade de encontrar pregadores comprometidos com o Evangelho. Basta nós vermos que hoje, por exemplo, eu falo sem nenhum medo de estar enganado, mas nós vivemos hoje onde pelo menos, ainda sendo otimista, 80% dos templos, dos pregadores aceitam, concordam com o segundo casamento. E muitos estão aconselhando o divórcio. Eu atendo pessoas diariamente, onde muitas delas chegam para eu falar, o pastor aconselhou a separar, divorciar. E muitos usam de maneira errada, procuram versículo isolado para justificar uma explicação que não tem nenhum fundamento. Essa semana ainda ouvi alguém dizer que diz que o pastor falou que aquilo que está unido no céu está unido na terra, está desunido, como se referisse ao casamento. Não, nós temos que ler todo o contexto, o anterior e o posterior do versículo para que nós podermos compreender. Muito bem, não somente isso. Hoje nós encontramos a maioria das denominações, dos pregadores, estão comprometidos em pregar prosperidade. Isso aí é negar Jesus, porque em nenhum momento Jesus prometeu, Jesus garantiu que ia dar riqueza, dar bem-estar e ia prosperar financeiramente quem quer que seja. Não houve essa promessa na Bíblia e não há essa promessa.
E enfim, uma série de outras coisas. Ah, não, essas pregações mentirosas. Ah, não, se você é cristão, se você serve o seu, você não pode passar por dificuldade. É mentira. Ao contrário, Jesus disse que nós passaríamos por luta, que nós passaríamos por dificuldades. E tudo isto, nós vemos hoje as pregações mentirosas. As pessoas estão negando a Jesus. Por que estão negando a Jesus? Que estão tentando aconselhar as pessoas a se darem bem. A preocupação não, Cristo quer que você viva bem, que você tenha isso, tenha aquilo, e não é verdade. E em função disso, o povo está negando, porque qual que ocorre? As pessoas estão indo para templo, muitos. Ah, não, estou querendo para Deus me ajudar, me abençoar aqui, me abençoar ali, me abençoar acolá. E hoje, dificilmente, você encontra pregadores que exigem que a pessoa abandone o pecado, exige santificação, que tem que ser a nossa base. A base do evangelho é santidade, é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, não vê Deus agir em nenhuma área da sua vida, principalmente naquilo que nós buscamos, que é o reino de Deus. Muito bem. Então, estão negando a Cristo com os ensinos diferentes. Isso é negar a Cristo. Quando você aceita, por exemplo, hoje tem templos, denominações aí que estão aceitando o homossexualismo como um fato até normal. Estão dizendo, não, nós temos que amar o próximo, aí temos que aceitar todos. Não temos que aceitar. A Bíblia, Jesus condena o homossexualismo. Então nós temos que condenar. Tem tem pregadores aí que estão aceitando o aborto, estão aconselhando o aborto. É errado. É contrário à palavra de Deus. Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Então, este é o evangelho verdadeiro. Nós não podemos procurar viver o evangelho distorcido, não. Nós temos que viver o evangelho de Jesus Cristo. Então, temos que tomar muito cuidado, porque falsos pregadores, falsos apóstolos, falsos pastores, tem muito por aí. É o que o Pedro falou há 2 mil anos atrás. Acontece agora. Mas só que esses mesmos já estão a caminho da destruição, estão a caminho da morte. Eu vejo as pessoas falarem, não, fulano é um homem de Deus, eu sei que tem erro ali. Como várias pessoas chegam para mim e me dizem, não, o pastor lá é um homem de Deus. Como que é um homem de Deus? Um homem de Deus não aconselha de maneira errada. Fulano é um homem de Deus, mas o homem de Deus não tem uma série de comércio no templo dele. É um homem de Deus, mas tem uma série de campanha para extorquir o povo de Deus. É um tal de pedir oferta para isso, pedir oferta para aquilo. Isso é extorsão, isso é contrário à palavra de Deus. É um homem de Deus, mas ele apoia a fornicação. É um homem de Deus, mas apoia o adultério. Então isso não é homem de Deus, me perdoe falar. É alguém que se intitula pastor, se intitula qualquer coisa, mas não é um homem de Deus. Homem de Deus é aquele que vive o evangelho, que pratica o evangelho, que ensina o evangelho. Temos que tomar muito cuidado. Você vê muitas pessoas falando, não é o amor, nós temos que amar a todos. Temos sim. Essa conversa de dizer que o amor de Deus é incondicional é mentira. Deus nos ama, mas Ele quer que nós nos convertamos, que nós abandonemos o pecado, que nós ganhamos para Ele. Não tem essa de, não, Deus vai amar, eu estou no erro, eu estou no pecado, eu estou no adultério, na roubalheira, na desonestidade, na safadeza. Deus não vai aceitar. Eu não serei salvo. Ele mesmo, Ele vai me tratar como adversário, vai me enviar para o inferno. Quem nos envia para o inferno é o Senhor, Ele que é o Deus Todo-Poderoso, Ele que tem o comando de todas as coisas. Estou cansado de falar, gente, o inferno é só lugar da prisão do diabo, vai ser lugar da prisão dos desobedientes. Temos que tomar muito cuidado com os falsos pastores, falsos pregadores. Versículo 2. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. São muitas pessoas. Hoje nós vemos esses pregadores famosos, quando eles fazem os ajuntamentos, a reunião dele enche. Pessoas vêm de toda parte. Mas qual o objetivo dela? Elas vêm no desespero querer... Elas falam mesmo. Não, eu estou indo buscar a minha bênção. Eles não estão falando, eu vou buscar o Senhor, não, eu vou buscar a minha bênção. Outros ainda dizem da seguinte forma. Eu vou lá porque hoje eu vou receber isso, eu vou receber aquilo. Vão lá por causa de pregadores.
vão lá por causa de uma série de motivos, mas não vão em busca do Senhor. Essas reuniões são cheias, muitas pessoas, mas infelizmente são pessoas que se dizem cristãos, mas são cristãos carnais. Não buscam um crescimento espiritual. E essas também estão caminhando para a destruição. Eu tenho dito, várias vezes tenho explicado, não adianta eu falar, não, eu estou neste templo aqui, eu frequento esta igreja, eu não concordo com o que se faz lá, eu só vou lá por causa do louvor, que é bom, aí eu vou lá por causa da pregação, ele vai ter uma pregação que é boa, eu vou lá por causa, porque lá está perto da minha casa, ou eu vou lá porque tem lá salinha para as crianças, eu vou lá por esse ou por aquele motivo. Não, nós temos que ir ao templo com o objetivo de nos enchermos. Nós vamos lá para aprender a palavra de Deus. Nós vamos lá para cultuar o Senhor. E o Senhor nós não cultuamos de qualquer maneira, não. É da única maneira, a maneira que Ele ensinou. Então nós temos que saber onde nós estamos frequentando. Eu tenho dito para as pessoas, tem muitos que estão dizendo que é cristão, que não sei que termo, mas estou lá. Você está caminhando para o inferno. Quem está no erro, sabendo que tem erro, você está ali naquele meio, você está concordando. E todos que concordam com o erro, com o pecado, vão padecer. Não tem outra alternativa. A palavra de Deus é muito clara a esse respeito. Por este motivo, volto a insistir. Vamos meditar sempre na Bíblia. Vamos conhecer a palavra de Deus. Hoje tem templos, tem pregadores que estão concordando, que eu já ouvi várias vezes de pregador dizer que é bom que os jovens mantenham relações sexuais antes de casar, quando namorado, para ver se depois de casado vão se adaptar. Ou seja, estão pregando contra o Evangelho, estão pregando contra a palavra de Deus, estão conduzindo, mandando as pessoas irem para o pecado, porque manter relações sexuais sem ser casado é fornicação. E os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Não tem desculpa. Tem muitos que estão agindo dessa maneira, como Pedro está dizendo aqui, por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho. Então tem muitos falsos pregadores dando cheque sem fundo, comprando e não pagando, tem funcionário e não pagam direito, são caloteiros, são desonestos, são adúlteros, são picaretas. Conclusão, aí as pessoas falam mal do Evangelho. Não, mas é pastor, aquele pastor ali é ladrão, aquele pastor ali rouba, aquele irmão, aquela irmãzinha ali, ela faz coisa errada. Mas é por causa desses picareta, esses falsos cristãos, esses falsos pastores, essas falsas ovelhas. Mas elas vão padecer. Não tenha, o que a palavra diz, vão, com certeza mesmo vai vir sobre a repentina destruição. Mas pastor, mas por que esses pregadores fazem assim? Deus não faz nada contra eles. Deus não vai fazer nada contra eles agora, não. Se fosse assim, Deus destruiria, então, todo centro espírita, centro macumba, todo mundo que adora a imagem, todo mundo que está no erro, no pecado, Deus destruiria todo. Mas não, eles estão sendo guardados para o dia de juízo. Eles serão enviados para o lugar de sofrimento e dor eterna. É para lá que eles vão ser enviados. É para o sofrimento eterno. Então, Deus não vai destruir. Mas esses que muitas vezes estão no púlpito, estão ali no altar, o que eles estão fazendo são pessoas mortas espiritualmente. O que é uma pessoa morta espiritualmente? Ele não tem temor do Senhor. Ele fala qualquer coisa, ele faz qualquer coisa, ele não tem medo da punição, ele não tem medo de ir para o inferno. Ou seja, ele não acredita, perdeu o temor, porque a palavra de Deus nos mostra o tempo todo, é temor. Temor é você ter medo. Eu sou honesto para você o tempo todo, eu tenho medo de Deus, eu não erro, eu tenho medo de errar. Eu dizer que não erro não, que eu não sou perfeito. Eu digo assim, eu procuro não errar, porque eu tenho medo das consequências. Eu procuro viver de acordo com o Evangelho, porque eu tenho medo do castigo. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho medo, eu fico preocupado com o que as pessoas de fora estão vendo a meu respeito. Eu tenho medo de estar dando um mau exemplo. Eu tenho medo disso.
Então, todas as pessoas que estão supostamente em um templo, numa igreja, seguindo um pastor, um pregador, achando que está fazendo o que é certo, mas não estão praticando o evangelho, saiba que vem sofrimento. E é por toda a eternidade. Versículo 3 fala: movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Então você vê muitos hoje. Qual que são a preocupação deles? É interessante, rapaz. O Pedro escreveu há quase 2 mil anos atrás. É uma realidade nossa hoje. Essa sórdida ganância. Hoje você vê, por exemplo, alguns pregadores aí, agora nessa época agora desse corona aí, desse Covid-19, as igrejas estão num desespero, muitas delas sem querer fechar as portas, sem querer fechar os templos, por causa de perder a arrecadação, de não poder estar pedindo ofertas, e não poder estar pedindo mais dinheiro. Muitas delas, já que foram obrigadas, alguns estados já que determinaram o fechamento de igreja, inclusive teve algumas aí que já foram fechadas, lacradas, porque não obedeceram o decreto. Então o que ocorre? Qual que é a preocupação deles? É o dinheiro. Não é com as ovelhas, é o dinheiro. Eles não estão preocupados com as igrejas, que as pessoas vão ao templo. Eles não estão preocupados se elas vão vão transmitir ou deixar de transmitir vírus, se vão morrer, se vai passar para os parentes, vão morrer. A preocupação delas é ir ao templo, porque elas indo no templo, elas vão ofertar. Então tem muitos que brigam não, o templo tem que deixar aberto. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. E não realmente cuidar das ovelhas. Prova tal que alguns que já estão fazendo o culto online, se observar, passa a observar, porque eu observei. Alguns que fizeram culto online, por exemplo, no domingo agora, dedicaram mais da metade do tempo pedindo dinheiro. Hoje a gente deposita, hoje a gente oferta, hoje a gente vai no banco, hoje a gente vai ali, hoje a gente vai acolá. Nós estamos precisando. É o tempo todo esse tipo de coisa. A preocupação é o dinheiro. A preocupação é a lã das ovelhas. Basta nós abrirmos os olhos. Eu queria que os cristãos, ou se diz cristão, lessem a Bíblia, meditassem na Bíblia. Agora tem tempos aí que deu uma tal de fogueira santa. Ah, não, você dá isso que Deus vai lhe dar o dobro. Você traz o seu carro velho que Deus vai te dar um novo. Ah, você traz 1000 que Deus vai te enriquecer. Aonde é isso? Teve um tempo aí atrás aí que teve alguns pregadores aí, estavam mandando as pessoas trazerem o dinheiro do aluguel, que Deus depois daria quando de comprar uma casa. Tomando ainda o valor do aluguel das pessoas. Outros, tempo atrás, ainda não tiveram a cara de pau, a disfarçatez. Falar que o dízimo, quer dizer, eu precisar do dízimo daquela vez, não é do 10%, não, mas seria o trízimo. Que seria 10% do Pai, 10% do Filho, 10% do Espírito Santo. Roubalheira, descarada, safadeza, estelionato. Tá? É bem claro sobre isso. Não existe. A Bíblia só nos fala 10%, que é obediência e pronto. E oferta é aquilo que Deus tocar no seu coração. As pessoas estão sendo enganadas porque querem, por causa do analfabetismo bíblico. Porque as pessoas não vão ler a Bíblia, porque as pessoas não vão meditar na palavra de Deus. Infelizmente. Mas sobre essas pessoas, todavia, sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, sua destruição já está em processo. Ou seja, esses aí não tem escapatória, eles vão padecer, esses aí vão para o inferno. Tá? Ah, pastor, mas eu vi lá acontecer um milagre. Ah, para ver você uma coisa, Jesus nos disse para nós tomarmos cuidado, senão até mesmo os próprios escolhidos do Senhor seriam enganados por causa dos sinais que esses falsos profetas, esses falsos pastores fazem. Ah, não, porque aconteceu uma cura aqui no templo aqui, nós temos que examinar isso. Tem história, eu conheço história no Rio de Janeiro, onde pessoas foram curadas, não por Deus, pelo diabo. Tá? Deu testemunho na igreja, veio falar esse tipo de coisa. Ah, não,
eu dei, uma irmã tava lá, que tava paralítica, aí no templo começou a falar que foi curada, que a irmã leu uma benção, ela orou, ela colocou a mão em mim, eu fiquei curada. Aí falei, é mesmo? Como é que foi? E você olhando para outra, ela sabendo que ela estava possessa. Ela não era manifestação, não. Era caso de possessão. Falei, mas é história. Como é que foi o negócio? Ah, não, ela estava, eu pedi, eu curei. Aí você na hora olha, já começa a virar olho, você amarra o demônio de aquela pessoa que se diz santo. Aí você fala, escuta, rapaz, você não curou nada. Não foi você que curou nada, você você é demônio. Aí começar a falar, cuidado, você está desafiando você uma missionária de Deus, uma serva do Senhor. E pai, você vai falar que serva nada, vai. Ela se manifestar, cruzar, ranger os dentes, você expulsar demônio. Dá trabalho, mas você expulsa. Então, esses sinais nós temos que tomar muito cuidado. Realmente se é do Senhor, porque muitos são enganados. São muitos que são enganados. Muito bem, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais, tenebrosas, com o propósito de ser reservado para o juízo. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Se Deus, presta atenção, ele não poupou os anjos dele, os querubins, quando desobedeceram, quando se rebelaram, Deus não poupou, não. Deus não passou pela cabeça e falou, não, eu vou fazer eles voltar ao normal, eu vou fazer eles temer. Não, Deus atirou para cá e reservou o que é o inferno para ele. Hoje esses anjos são os demônios. São os demônios, tá? Lucifer é a quadrilha dele. Porque eles desobedeceram, Deus não perdoou e eles vão padecer mesmo. O lugar deles é no inferno, é prisão. O inferno é a prisão deles. Da mesma forma, antigo, quando a Bíblia está nos falando, o mundo. Deus destruiu o mundo. Todo mundo. Ou seja, nós estamos falando de homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Ele destruiu tudo ali no dilúvio. Mandou água, matou todo mundo, salvando só Noé e sua família. Olha bem, se Deus não perdoou, por que acha que ele iria perdoar outra coisa? E mais, da mesma forma, vamos lembrar, Deus na procuração da fé, também, versículo 6, também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Sodoma e Gomorra, o que Deus fez? Matou, Deus eliminou, destruiu toda a cidade. Ele destruiu. Então foi Deus, não foi o diabo, não, foi o Senhor que destruiu. Por que ele destruiu? Por causa do pecado. Essa que é a realidade. Então nós temos que entender isto. Existe essa consequência. Não adianta nós tentarmos nos enganarmos, porque aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Deus não perdoou. Sodoma tinha crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas, velhos, idosos. Matou todo mundo. Só Ló e as suas 2 filhas, porque a esposa, que Deus também está mandando os anjos tirar, falou, não olha para trás. Ela olhou. Virou estátua de sal. Só salvou ele e as 2 filhas dele. Deus não perdoou. E mais, vamos mais além. Deus, quando tirou o povo dele lá do Egito, era promessa dele, eu vou tirar esse povo, eu vou dar uma terra boa, terra que manda leite e mel. O que aconteceu? Esse povo ficou em desobediência ali no deserto. Então o que Deus fez? Matou todos eles no deserto. Não foi o diabo, não. Deus matou eles no deserto. Eles morreram ali. Por causa do quê? Por causa da desobediência. Temos que entender. Temos que compreender isto. Deus não se deixa escarnecer. Então, se nós estivermos pensando que nós estamos enganando a Deus, nós não estamos, não. Se eu começar a pregar mentira, se eu começar a pregar só coisa para você que quer ouvir,
Quer ouvir coisas boas, que coisa que agrada? Eu vou estar desagradando a Deus? Eu vou pro inferno. E além do mais, estou conduzindo vocês. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pregar a verdade, vocês queiram ou não, gostem ou não. Se não quer ouvir a verdade, que não assista, que não me ouça, que não me veja, mas eu não vou mudar. O que eu tenho que pregar é este evangelho. É o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que exige santidade. O evangelho que exige arrependimento. O evangelho que exige abandono de pecado. O evangelho que o nosso objetivo é a salvação. É isso que eu tenho que pregar. Porque senão eu vou para a destruição. Além de estar levando todo mundo. Também, versículo 7. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Porque esse justo, pelo que via e ouvia diariamente quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ele estava falando que Ló, quando estava ali onde ele morava, lá em Sodoma e Gomorra, ele sentia-se atormentado por causa da iniquidade, da prostituição, da mentira, da desonestidade, de tudo aquilo de errado que tinha em Sodoma e Gomorra. E mais, hein, gente? Quero que vocês entendam da seguinte forma. Sodoma e Gomorra era rico, eram prósperas. Não era pobreza, não era próspera. Temos que entender que o mundo dá tudo isso. Lá era na cidade rica, próspera, tinha todo tipo de prostituição, desonestidade. É o diabo que mandava. Deus matou tudo. Ló estava ali no meio, ele se sentia oprimido. De tanto ver só mentira e pregações erradas. Hoje, os verdadeiros cristãos se sentem oprimidos. Ou se sentem acusados. Porque a própria família, eu tenho dito sobre isso. A própria família hoje se levanta contra. Não, mas você... Tem pessoas que dizem que são crentes. Quando tem um membro na família que é um verdadeiro seguidor de Jesus, praticante do evangelho, se levanta contra. Não, mas quer ser melhor do que os outros? Não, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus deixa isso, deixa aquilo. Deus é amor, mas Ele é juízo, Ele é justiça. Ele não perdoa essas brincadeiras. Se você está brincando com o sangue do filho dele. Nós temos que voltar para o evangelho. Quando eu falo para as pessoas, eu falo, olha, se você está frequentando um templo que tem coisa errada, para de ir. Mas eu não acho outro, procura aí. Então vai procurar a pregação na internet, vai ler sua Bíblia em casa, vai meditar nela, vai orar, vai clamar, até achar um templo que prega, que vive o evangelho, mas saia desta porcaria que vive ensinando o pecado. Essa coisa que defende o pecado, porque você não está fazendo nada para ir para o reino. Você não está fazendo nada em busca da salvação. Ao contrário, você está a caminho da destruição. Porque você está com concordância. É aceitação. E é um número a mais. E você vai padecer por isso. Se Deus... Jó vivia no incômodo ali. Mas o Senhor salvou. E todo o resto foi destruído. Versículo 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos, arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Todavia, os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias diante do Senhor. Se os anjos, eles não têm coragem sequer de falar contra o próprio acusações contra os demônios, mas ele só fala com o Senhor até na repressão. A Bíblia nos fala que ele fala da seguinte forma, que o Senhor te repreenda, mas eles não são arrogantes. E hoje nós vemos esses pregadores falando contra o Senhor. Tem muitos
que falam em colocar o Senhor na parede. Ah, não, vamos exigir. Nós temos direito à bênção. Que palhaçada é essa? Ah, não, eu determino. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Determinar é você exigir, mandar. Nós não podemos fazer, nós temos que pedir, ou seja, clamar, seja feita a tua vontade. É isso que nós fazemos, é isso que nós pedimos. É só ler um versículo agora aqui no livro de Judas, é o penúltimo livro da Bíblia. Esse Judas era irmão de Jesus. Aqui ele fala um versículo, a mesma coisa. Ele fala exatamente que os anjos, quando estavam disputando com Satanás, porque o Satanás queria o corpo de Moisés, porque Moisés tinha pecado, Moisés tinha cometido um erro ao ter matado uma pessoa. No versículo 9 de Judas diz assim: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Só isto. Ele falou com o Senhor, ele não entrou a ofender o diabo, porque o diabo antes, ele era um anjo do Senhor. Então hoje você vê pregadores exigindo, determinando a bênção, toma posse da sua bênção, esse é aquilo. Mas não é assim, nós temos que respeitar o Senhor, nós temos que falar com ele: seja feita a tua vontade. Vamos aprender a discernir. Vamos aprender a reconhecer o falso profeta, o falso pregador. Aquele que não prega, não vive o evangelho de Jesus Cristo, não é dele. Nós lemos hoje o livro 2 Pedro, capítulo 2, até o versículo 10. Todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.